Essa é a continuação do vídeo, a segunda parte, com o título, vídeo com o título de Problemas relativos à preparação psicológica do enxadrista. Em tempos recentes, devido ao desenvolvimento dos computadores que jogam xadrez e dos programas elaborados com este fim, se revela uma tendência a considerar o xadrez como uma ciência. Não cabe dúvida, como já o fez notar Emanuel Lasker, que no xadrez se dão às vezes elementos de ciência e às vezes elementos de arte. Além disso, não se pode negar uma relação básica com o esporte, pese a ser uma atividade de todo longe do fortalecimento muscular. A razão do seu caráter desportivo adversa seu objetivo final, o conseguir a vitória. Sobre seu adversário: vencer o inimigo, ganhar a partida. Eis aqui a tarefa fundamental de cada jogador xadrez, uma tarefa desportiva, de onde se desprende esta importante conclusão: o jogador xadrez é por força um desportista. Com vista a isto, há de modelar incansavelmente sua personalidade. É essa opinião que hoje em dia defende com especial afinco o ex-campeão do mundo, Anatoly Karpov, havendo declarado mais uma vez que se considera a si mesmo, antes de tudo, um desportista. Se o jogador de xadrez descuida o aspecto desportivo de sua preparação, seus resultados deixarão muito o que desejar. Por brilhante e original que seja seu talento enxadrístico, isto quer dizer que será medíocre não só como desportista, sim, inclusive, como criador. Então, isso aqui é um parênteses meu, novamente, repetindo, além de tudo que ele estudou, o enxadrista estudou, além de tudo, tipo abertura, sinais, meio-jogo, ele também tem que cuidar da sua parte física e da sua parte psicológica e modelar ambas as partes, porque acima de tudo o jogador xadrez é um esportista. E além de tudo que o jogo de xadrez tem envolvido, ele tem envolvido, talvez o mais importante para ganhar a partida, é claro, que é o treinamento esportivo, treinamento físico, psicológico, que seria ganas de ganhar. Você nota isso entre os grandes jogadores, que eles não gostam de perder e se esforçam ao máximo para ganhar a partida. Todos conhecemos múltiplos casos de enxadristas indiscutivelmente bem dotados, cujas possibilidades criadoras eram muito superiores ao que refletia seus resultados desportivos. Entre os mestres soviéticos desta classe posso citar V. Hauser, V. Ragozin, P. Romanovsky, A. Sokolsky e V. Simagin. Entre os estrangeiros, Ricardo Rett e Carlos Torre. O desequilíbrio entre as realidades artísticas e desportivas desses eminentes mestres lhe impediram ocupar na história das competições do xadrez o posto que haveria merecido por seu talento. Então, aqui dá para se notar que não basta ele conhecer xadrez, é necessário
ele ser treinado, ter um enfoque desportivo, de competição. Em suma, as possibilidades criadoras do xadrista, seu gênio, devem obrigatoriamente associar-se com suas qualidades desportivas. A preparação direta para o jogo não é só, senão, a metade do caminho. Por recorrer. A outra metade, tão essencial como a primeira, consiste na preparação desportiva. Em resumo, ambos aspectos determinam a forma em que se encontra o jogador de xadrez e a sua força real. Então, se você não tiver o treinamento desportivo, você não terá a sua força real de jogador. A preparação desportiva consta de muitos elementos, entre os quais devem incluir-se treinamento físico, de que depende tanto o estado de saúde como a capacidade de aguentar prolongadas tensões emocionais e intelectuais. Uma boa preparação física facilita o desenvolvimento de algumas importantes qualidades esportivas. Por exemplo, a resistência ao cansaço, treinamento físico, consequência, resistência ao cansaço. Também ajuda, durante os períodos de jogo, a conservar íntegra a saúde, sem a qual é impossível aspirar a brilhantes resultados. Com sumo acerto, o grande mestre R. Spielman escreveu o seguinte: se o organismo não funciona perfeitamente, se os nervos fraquejam ante o esforço para chegar à meta suprema, de nada serve conhecimentos ou atitudes. Então, se ele não tiver isso, ele não usa do conhecimento que ele tem de outras partes de jogo ou de tudo que ele já soube a respeito de xadrez. Um resfriado, uma dor de cabeça podem ter-se por coisas triviais. Porém, num torneio de xadrez, pode acarretar graves e até trágicas consequências. Outro fator transcendental da forma desportiva é a preparação psicológica. Esta há de orientar-se a resolver os problemas básicos. O primeiro se refere ao aperfeiçoamento das próprias qualidades psicológicas. Estabilidade emocional. Capacidade de concentração prolongada.
Memória duradoura e ágil. Firmeza externa e interna para vencer obstáculos. No caso, essa firmeza, eu vou chamar ela de uma palavra chamada resiliência. E segundo, é colocado pelo estudo da psicologia do adversário. Psicologia do adversário deve ser estudado. Pontos fortes e fracos de sua personalidade, qualidades específicas do seu jogo, etc. Para cometer um êxito, a primeira destas duas tarefas, o xadrista deve aprender a contemplar-se a si mesmo como se ele estivesse visto a si mesmo de fora, com a máxima objetividade possível. Isto é muito difícil. Se consegue não só através do exame detalhado de materiais estritamente enxadrísticos, análise das partidas jogadas, análise de partidas, enfoque psicológico por si mesmo, indagando-se sem cessar os motivos das faltas e descuidos graves, mas também mediante o manter uma espécie de diário com breves notas sobre a própria forma física, estado de ânimo, impressões pessoais, etc., antes e no transcurso do jogo. Tais observações podem chegar a ser uma preciosa ajuda para sanar as próprias deficiências psicológicas e melhorar a forma desportiva. Então, eu acredito que muito pouca gente faz isso, né? Resumindo, seria analisar o próprio, psicológico nas partidas jogadas, de preferência as perdidas, A esse respeito, merece muita atenção quando se acha por aprender a superar os obstáculos, tanto externos quanto internos. Entre os primeiros, figuram os fatores que intervêm durante o jogo e influem realmente de fora, impedindo-te o enxadrista pensar e concentrar-se, ou ainda tirando-lo de seu normal estado de ânimo, por exemplo, o ruído na sala onde se desenvolve a competição. Nessa categoria se inclui também as diversas formas de comportamento intencionadamente destinadas a causar prejuízos ao adversário durante a partida. Frequentes ausências do local do torneio, do local do jogo, contatos com outros participantes como se estivesse comentando com ele a posição, conduta insólita ante um tabuleiro, mesmo distraindo de maneira várias ao adversário, mirando-lhe com firmeza, olhando-lhe a rosto, etc. Os obstáculos internos, contra os quais há que lutar com não menos tensão, provém da própria emotividade pessoal e não guardam relação direta com a partida. E no caso, o jogador não tem consciência concreta de sua influência. A todo enxadrista lhe assaltam numerosas preocupações em relação com sua vida cotidiana, família, trabalho e por supostos com anteriores partidas terminadas ou aprazadas. Tais coisas lhe dão de contínuo voltas no cérebro, se bem que no plano do subconsciente.
ou seja, sem que o jogador pense sequer nelas. Em ocasiões máximas, tratando-se de sujeitos com menor estabilidade emocional, essas inquietudes de fundo irrompem os mecanismos nervosos que durante o jogo mantêm a mente centrada só nos problemas enxadrísticos da partida em curso. Então ficam perturbadas as reflexões normais do jogador, ocupado em selecionar seu próximo movimento. Isso pode ser fonte de uma decisão equivocada. Outro ponto importante constitui a prevenção dos erros devido à fadiga. Aqui convém fazer notar que os sintomas de cansaço diferem segundo as pessoas. O mais comum pode ser a perda da atitude para concentrar-se. O enxadrista experimenta uma palpável dificuldade no cálculo de variantes, vendo-se obrigado a repassar algumas delas várias vezes. Ao mesmo tempo, muitos perdem também a segurança em si mesmo e lhes custa decidir-se por uma jogada. A outros se lhe manifesta o cansaço em forma de apatia, falta súbita de interesse pelo jogo e diminuição da força de vontade necessária para escolher um bom movimento. É curioso que em bastantes casos o jogador não percebe no decorrer da partida nenhum sinal de fadiga e conserva seu estado normal. Somente seu jogo começa a deteriorar-se, reflexando insegurança e evidenciando graves erros. O interessado pode explicar esses últimos ao acabar a partida, dizendo que o adversário tem supostos poderes hipnóticos ou supostos poderes hipnóticos de algum espectador. Assim, no encontro de Baguio, 1978, entre Anatoly Karpov e V. Korchnoi para o Campeonato do Mundo, o aspirante tentou dar conta de seus sérios erros, atribuindo-lhes a toda sorte de influxos telepáticos. Se resistia a admitir que fora capaz de fazer tais jogadas espontaneamente. Korchnoi ignorava ou não. Queria reconhecer que estas faltas provinham do cansaço ou de uma excessiva agitação emocional. Deve ficar bem claro que as práticas acerca da atitude de alguns enxadristas para exercer sobre seus adversários um influxo hipnótico e perturbador e perturbar assim o curso normal do jogo carece de todo fundamento. O jogador deve saber apreciar objetivamente os meios de que dispõe seu rival para exercer nele uma pressão psicológica e também as trocas que têm lugar em seu próprio estado psíquico à medida que progride a partida. É preciso colocar que os enxadristas capazes de analisar a si mesmos com seriedade encontram muitos e variados meios de prever os erros a que não estamos referindo. Por exemplo, quando o grande mestre Averbach adverte que as jogadas de seu adversário decorrem várias vezes seguidas por surpresa, compreende que está cansado. E oferece empate. Inclusive, tendo melhor posição. Também isso é coisa sabida que entre os adversários se estabelece durante o jogo uma corrente psicológica de efeitos recíprocos. Assim, em muitos casos, o jogador se contagia a insegurança e agitação de seu rival. Isso se nota de modo especial nos momentos em que a luta é mais tensa. Então ocorre um
contágio. Emocional de um adversário para o outro. Quando o destino da partida se decide em poucos minutos e às vezes até segundos. Então, ambos adversários jogam como se nada no mundo lhes interessasse, além dos sucessos que desenvolvem no tabuleiro. Porém, sua mútua influência psicológica salta à vista. A título de exemplo, citaremos uma situação bastante comum nas partidas chamadas rápidas. Um dos contendentes se deixa no ar uma peça, porém seu adversário não se lhe dá conta do descuido e segue jogando como se tal coisa não estivesse acontecendo. Os afeccionados que rodeiam a mesa de jogo não acertam a conter sua emoção, cochicham, riem, porém nenhum dos dois enxadristas reage ante este barulho, como se as olhadas não existissem. De pronto, o que deixou a peça no ar vê o seu erro, o qual suscita nele algum tipo de reação que passa inadvertida aos espectadores. Retém um instante a respiração, ou dá uma olhada para o lado do tabuleiro, onde está a peça em defesa. E na maioria dos casos, seu rival percebe imediatamente esta troca psicológica e descobre o erro. Que recomendações práticas podem fazer-se aos pedagogos para que ele ajude a seus alunos a eliminar os citados erros psicológicos? Veremos. Comecemos por examinar alguns meios empíricos de resistência aos obstáculos externos, meios empregados por enxadristas ilustres que sabiam autoanalisar-se a fundo e sacar disto importantes conclusões. É sabido que a hipersensibilidade ao ruído se manifesta sobretudo nos períodos em que os jogadores se encontram em baixa forma desportiva ou quando durante uma luta larga e emocionalmente tensa, aparecem neles os primeiros sinais de cansaço. Esses sintomas são especialmente percebidos na quarta ou quinta hora de jogo. O ex-campeão do mundo, Mikhail Botvinnik, era sumamente sensível ao ruído. Para corrigir esse defeito psicológico, empregou um método bastante simples, ainda pela vista, eficaz. Durante sua preparação para um campeonato, enquanto analisava variantes ou jogava partidas de treinamento, criava de modo artificial um ambiente ruidoso, conectando a rádio ou por outro meio. Assim se acostumava a não reagir aos ruídos, inclusive a não notá-los. Mais complicada é a questão de chegar a vencer os obstáculos que provêm do adversário. Para conseguir êxito nesta empresa, há que ter uma ideia clara da corrente psicológica com influxo recíproco que se estabelece entre ambos os rivais durante o jogo. Até agora não tenham prestado muita atenção a este aspecto, pese que o regulamento do xadrez contém já algumas instruções relativas à boa conduta dos jogadores durante a partida. Claro está que essas normas não podem ser o tratar com detalhe todas as particularidades do comportamento dos enxadristas. O regulamento diz, por exemplo, que enquanto dura o jogo, os adversários não devem conversar entre si, nem discutir com ninguém a posição, mas não especifica que o jogador não tem direito a introduzir no local do torneio qualquer objeto que possa desviar a partida
a atenção de seu adversário, nem a vir acompanhado de animais domésticos, a passear com eles pela sala, nem a fixar largamente o olho no adversário enquanto este medita sua jogada, seguir-lhe com os olhos, sorrir, reagir às suas jogadas com gestos ou mímicas, etc. Tais incorreções, que não são infrequentes, entorpecem o curso normal do jogo. Mais de uma vez ha ocorrido também que a conversa iniciada sobre o tabuleiro por um dos adversários foi causa de graves descuidos. Acerca desse tipo, escrevia F. Skotimirsky. Alapin, que gostava muito brincar durante as partidas. Em um dos seus encontros comigo, Torneio Internacional de Praga, 1908, surgiu a posição do diagrama 44. Nesse momento, com a partida claramente ganha, jogou D2, exclamando ao mesmo tempo: pronto, e chega ao fim. Se fizeram os movimentos torre A4, D1 igual a dama, torre A5, e aqui eu, imitando a brincadeira de meu adversário e tomando a minha vez a oportunidade de desafiá-lo, lhe repliquei com viveza: com o que eu tenho que abandonar? Hã? Será você capaz de comer também o peão? Alapin, depois de lançar-me uma mirada e refletir 10 minutos, acabou por dizer: pois, sim senhor, esse peãozito eu como. E aí comeu dama toma F3, que merece 2 pontos de interrogação. E torre A3 cheque. E começou a gesticular com os braços. Deu um grito, empalideceu e se calou definitivamente. Falando de comportamentos pouco éticos, há que mencionar também outro bastante comum: a incapacidade de render-se em posições desesperadas. Ernest Hemingway escreveu com grande tino que um autêntico homem não é sempre o que sabe ganhar, sim o que sabe perder. É preciso saber ganhar, porém também é saber perder com honra. Alguns jogadores, inclusive entre os de mais alta categoria, não o aprenderam a ser bons perdedores e por isso muitas vezes não conseguiram nas competições o êxito que haveria sido de esperar. Esta posição se deu uma partida entre os dois grandes mestres bem conhecidos, Balashov e Matulovic, quartos de final para a Copa dos Campeões da Europa Moscou 1979. Um cavalo e uma dama de menos não pareceu para as negras motivo suficiente para render-se. Agora sim. Um cavalo e uma dama de menos não pareceu às negras motivo suficiente para render-se. E depois de pensar 15 minutos, o mestre Gusavos decidiu prosseguir a luta e aprazar a partida para o dia seguinte, anotando a jogada secreta. Semelhante conduta só pode explicar-se pela pouca estima que um tem de si mesmo e de seu adversário. Acontece também com frequência que depois de haver perdido uma partida e com motivo de choque emocional que isto supõe, um enxadrista se torne muito
instável emocionalmente por causa da sua derrota, e às vezes trata seu adversário com pouca correção, não podendo dominar seus nervos. Tais sujeitos tardam muito tempo em digerir aquele péssimo resultado, e não é raro que na seguinte partida que joguem se revelem muito por debaixo de sua força e possibilidades reais. Cada jogador deve encontrar seus próprios meios para, depois de uma derrota, eliminar todo vestígio de emotividade exagerada e voltar ao seu normal estado emotivo e psíquico. A importância disto pode julgar-se pelo exemplo do grande xadrista Vassili Smyslov, que em seu trajeto para o máximo troféu mundial conseguiu superar o que considerava a principal deficiência de seu caráter, pior jogo devido à consequência de uma recente derrota. Abordemos agora a questão da atitude psicológica ante o jogo do adversário. É oportuno advertir que, por muito que o enxadrista se concentre na partida mesmo, e por mais que afirme sua vontade de buscar em cada posição a jogada objetivamente melhor, como quem resolve um problema matemático, não pode evitar conduzir-se em maior ou menor grau ao modo de um psicólogo. Assim, quando se enfrenta, por caso hoje com Smyslov, amanhã com Bronstein ou tal, geralmente adota em certas posições planos diferentes, segundo as características individuais de seu rival. Contra Smyslov, profundo conhecedor dos sinais e reputado por sua excelente técnica nesta fase da partida, evitará as trocas. Contra Bronstein ou tal, entusiastas do jogo combinativo, aproveitará todas as ocasiões possíveis para simplificar as posições trocando peças. Há que ter sempre em conta as qualidades específicas da psicologia do adversário. Estes não só se referem a seu jogo ou a sua maneira de proceder no tabuleiro, sino ao conjunto de sua personalidade. Tempos atrás, no campeonato de Moscou, eu então jovem candidato a mestre e hoje grande figura do xadrez, Averbach, se enfrentava com o eminente enxadrista Ilya Khan. Depois de refletir durante quase uma hora, Averbach lhe propôs a seu adversário um interessante sacrifício de peão. Sem dúvida, o jovem se sentia algo excitado e inquieto ante as consequências possíveis de sua aguda decisão. Khan, sem pensar muito, recusou a oferta. Depois da partida, Averbach quis saber por que seu adversário não havia entrado naquela linha de jogo e lhe mostrou algumas engenhosas variantes. Khan replicou que simplesmente acreditava na seriedade e bom juízo de seu adversário e estava seguro de que Averbach não sacrificava um peão à toa. Ao decidir-se a rechaçar o sacrifício, Khan evitou sobrecarregar seus pensamentos com cálculos supérfluos de variantes e resolveu o problema rápida e simplesmente a partir da personalidade de seu adversário e não das características objetivas da posição. O xadrez passou a um segundo plano. Então vamos aqui. Muitas vezes, nem sempre, resolver problemas levando em conta as qualidades do adversário. Esse caso, baseado na interação psicológica do caráter de ambos os jogadores, se dá com bastante frequência. Às vezes, em especial quando os acontecimentos que se desenvolvem no tabuleiro tomam inesperadamente um caráter favorável
o enxadrista perde, de certo modo, sua serenidade mental. Algo assim como se, em seu interior, ele saltasse de alegria. Disto pode aproveitar-se um adversário que capte bem os matizes psicológicos da luta. Provocar qualquer desequilíbrio nas emoções do adversário equivale a induzi-lo a cometer erros. Bom, então aqui, né, poderia resumir isso aqui com cuidado. Cuidado quando ficar em vantagem, que é um momento crucial. Depois de ficar em vantagem, você cometer um erro. Isso pode resultar não só de uma sobrecarga emocional negativa, mas também positiva, né? Que também tome cuidado também, né? Quando ficar em desvantagem, que com muita certeza, muita probabilidade, você vai cometer um erro na próxima jogada. Uma das mais claras ilustrações deste fenômeno a temos em uma partida jogada em 1925 entre Lasker e Leon Dzhevensky, o primeiro torneio internacional de Moscou. E Leon Dzhevensky, como mesmo admitiu depois do jogo, se sentia de excelente humor combativo. Com Lasker, havia conseguido, como mínimo, igualar a posição. O plano estratégico que pensava seguir estava claro em sua mente, porém de pronto Lasker fez uma enigmática jogada de dama. Se tratava de um descuido ou de um verdadeiro sacrifício? E Leon Dzhevensky ganhou a dama inimiga à troca de uma torre, bispo e peão. Lembrando esse episódio, o próprio Leon Dzhevensky escrevia: na partida que joguei contra Emanuel Lasker em 19 de novembro de 1925, no torneio internacional de Moscou, chegamos depois do 13º movimento, das negras, à posição do diagrama 46. Em vez de trocar as damas, Lasker, com grande surpresa dos circunstantes, prosseguiu. Na próxima aula, continuaremos.